Capítulo 6. O despertar das sombras. Após o encontro com Darius, Yuto se viu mais confuso do que nunca. As palavras do Mestre das Sombras ecoavam em sua mente, mas ele não sabia como aplicar o que havia aprendido. A ideia de que luz e sombras eram partes de um todo o assombrava, e a verdade de que ele precisava entender as sombras para dominar sua própria luz parecia um dilema impossível de resolver. Enquanto caminhava pela cidade em busca de respostas, Yuto sentiu um pressentimento de que o tempo estava se esgotando. Algo estava prestes a acontecer, algo que o forçaria a confrontar o poder dentro de si de uma vez por todas. E, como se o destino estivesse conspirando, foi nesse momento que ele viu a figura que mudaria tudo, um homem misterioso, envolto em uma capa negra, cujos olhos brilhavam com um brilho dourado sobrenatural. "Você está pronto para enfrentar o que está dentro de você?" o homem perguntou, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Yuto ficou parado, surpreso. Ele não esperava encontrar alguém com um poder tão intenso naquele momento, mas as palavras do estranho pareciam já ter sido esperadas. Sem mais palavras, o homem fez um gesto para Yuto segui-lo. Relutante, mas intrigado, Yuto seguiu o estranho até um beco sombrio, onde a luz das velas parecia mal iluminar a passagem. Dentro do beco, o estranho se virou para Yuto, seus olhos dourados fixos nele. "Eu sou o que era, um dos poucos que conhecem as profundezas das sombras. Não é só a luz que você precisa controlar, mas também a escuridão que reside dentro de você." Yuto sentiu um arrepio. Kiera era diferente de qualquer pessoa que ele já havia conhecido. Ele era enigmático, como se fosse uma extensão das próprias sombras, e sua presença parecia trazer consigo um peso inusitado. "Mas como?" Yuto questionou, a angústia em sua voz clara. "Eu não entendo. Darius me disse que as sombras e a luz estão conectadas, mas eu não sei o que fazer com isso. Como posso controlar algo que parece me consumir?" Kieran sorriu de maneira enigmática, como se já soubesse a resposta. "As sombras não te consomem, Yuto. Elas te revelam. São elas que irão ensinar você a dominar seu próprio poder. A luz que você carrega é preciosa, mas sem entender a escuridão, ela se tornará sua prisão." Com um movimento rápido, Kiera levantou sua mão e, no ar, desenhou um símbolo estranho com o dedo. A sombra ao redor de Yuto se estremeceu, como se estivesse viva. Num piscar de olhos, a sombra se transformou em uma criatura esquelética de olhos ardentes, que avançou na direção de Yuto, desafiadora. Yuto recuou instintivamente, seu coração batendo forte no peito. Mas Kiera o impediu com um simples gesto. "Não fuja do que você tem medo, Yuto. Enfrente o que está diante de você." Yuto hesitou, o medo dominando sua mente. Mas, lembrando das palavras de Lyra, ele se forçou a avançar. Ele fechou os olhos, tentando focar na energia dentro de si, no poder que agora ele sabia que estava conectado à luz. Em sua mente, uma única palavra ecoou: controlar. Ele não queria fugir. Ele queria entender. De repente, uma onda de energia pura se irradiou dele. Mas não era só luz. Era algo mais. As sombras começaram a se curvar ao seu redor, como se respondessem à sua determinação. A criatura esquelética recuou, como se estivesse sendo repelida por uma força que ainda era desconhecida para Yuto. Ele não compreendia tudo, mas uma sensação de poder tomou conta dele, e ele percebeu que, pela primeira vez, ele estava no controle. Kiera observou em silêncio, seus olhos brilhando com uma intensidade difícil de ler. "Você está mais forte do que pensa", ele disse. "Mas lembre-se, Yuto, o caminho das sombras não é fácil. Para dominar a luz, você deve primeiro entender a escuridão que carrega dentro de si. O poder que você acaba de liberar não é a solução, apenas o começo." Yuto, exausto, sentiu uma mistura de alívio e confusão. A energia que ele havia liberado não era como a explosão inicial que ele sentirá ao salvar a vila, mas algo mais focado, mais controlado. As sombras e a luz estavam finalmente se equilibrando dentro dele, mas a batalha estava longe de ser vencida. Kael e Lyra chegaram logo depois, ambos visivelmente preocupados, mas também aliviados por verem que Yuto parecia estar bem. "O que aconteceu, Yuto?" Kael perguntou, a preocupação em sua voz. "Você estava brilhando." Yuto olhou para seus amigos e sorriu de maneira cansada, mas genuína. "Eu comecei a entender o que preciso fazer. Mas ainda há muito para aprender."
Com o coração ainda pesado, Yuto sabia que estava mais perto de entender o seu verdadeiro poder, mas também sabia que o caminho à frente seria longo e cheio de desafios. As sombras dentro dele não estavam prontas para serem dominadas tão facilmente, e a luz que ele carregava dentro de si parecia ser uma força mais poderosa do que ele jamais imaginou. Mas uma coisa era certa, Yuto não estava mais sozinho. Ele agora tinha uma compreensão mais clara de seu destino. E com Kael, Lyra e os misteriosos mestres à sua disposição, ele sabia que não importava o quão difíceis fossem os desafios à frente. Ele enfrentaria as sombras, e a luz, até o fim. Com o despertar das sombras, Yuto agora começa a compreender melhor seu próprio poder, mas o equilíbrio entre luz e sombras ainda é frágil. Quais outros mistérios o aguardam em sua jornada? E o que realmente significa o destino que ele carrega?